Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante e que com ele traz outros tipos de preconceito. Sim, o preconceito linguístico. Vamos nessa? Oi, gente, eu sou a Amanda e bem-vindos ao canal Leve Letras. Hoje vamos falar um dos assuntos aí delicados, porque com ele outros vêm junto, que é o preconceito linguístico. E eu, Amanda, sempre digo que a linguagem é algo aí intrinsecamente ligado com a vida humana, intrinsecamente, né, passa por todas as atividades humanas. Então, acaba que pelo preconceito linguístico, muitos outros vão vindo atrás aí fazendo companhia. Mas por que falar de preconceito linguístico? Primeiramente, porque, né, preconceito, a gente precisa falar disso e combatê-lo. E segundo, porque muitas pessoas fazem confusão, não sabem o que é preconceito linguístico e começam a julgar e distorcer as informações. Então vamos falar disso aqui com calma, beleza? Mas se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que elas também possam saber sobre esse tipo de preconceito e combatê-los, certo? Bom, quando a gente fala de língua, seja ela qual for, não estamos nos referindo, pela perspectiva linguística, à língua da gramática normativa, mas sim à língua enquanto uso de qualquer falante, o uso efetivo da linguagem, certo? Então, partimos desse ponto. O que acontece então? Quando o falante se utiliza da língua nas suas mais diversas formas, no seu dia a dia, para se comunicar, para vender, para persuadir, para ensinar, qualquer atividade que seja, há as variações linguísticas, ou seja, as formas vão variando conforme, por exemplo, o contexto, a geografia, né, a própria questão do regional vai influenciar, a classe social, a idade, muitos fatores vão influenciar na forma como o falante utiliza a língua. Então, por exemplo, eu aprendi a falar mandioca, por exemplo. Outras pessoas falam aipim, outras falam macaxeira. Ainda que os termos se referem à mesma coisa, e aqui eu não estou entrando em detalhes se é mais saborosa ou não, porque eu sei que tem variações também. Mas, em modo geral, a mandioca em si, que a gente conhece, mas essa variação, por exemplo, lexical, por questão geralmente regional. E essas variações ocorrem na língua o tempo todo, seja a nível lexical, né, escolha de palavras, seja a nível sintático, fonológico, enfim, há várias formas que os falantes, no seu uso efetivo da linguagem, usa e varia. Só que o que acontece? Nós temos uma coisinha chamada gramática normativa ou a língua padrão. E aí, tudo que foge a isso, tudo que não é dito ou não é escrito conforme essa gramática normativa é considerado errado. Mas o que acontece? Ao se considerar que um falante, na sua comunicação, utilizando a língua para se comunicar em sociedade, disse algo errado, o que acontece é o famoso preconceito linguístico. E nessa rotulação do preconceito linguístico, nega-se a língua falada pelo falante e assim nega a sua identidade, a língua falada ali dos seus familiares e do seu grupo social. Então, todo o preconceito linguístico ele está realmente negando muitas outras coisas. Não é apenas o que o sujeito está dizendo ali no momento, mas há todo um histórico ali que vem junto que acaba se negando também. Mas por que isso acontece? Isso, primeiramente, a gente pode retomar bem brevemente que lá atrás, ainda quando não havia linguística enquanto um estudo científico da linguagem, o ponto de partida para se estudar a linguagem, as referências eram gramática e a literatura clássica. Então a gente consegue perceber que ainda há um tradicionalismo da gramática, a literatura clássica, com todas as palavras rebuscadas e construção visando a estilística, que acabam sendo perpassadas e aí, né,
levados ainda hoje que influenciam nessa visão. E não vou entrar aqui em fatores sociais, históricos, que a gente iria prolongar esse papo muito mais tempo, porque a língua também é uma forma de dominação. Então, quando se impõe que uma língua é certa, uma forma de dizer a língua é certa e a outra é errada, há uma forma de dominação. Não é só apenas um preconceito linguístico. E o que acontece? Nesse aspecto de observar a língua como certo e errado, é como se houvesse uma régua, que é essa norma padrão, essa gramática normativa, e tudo que não atingir os critérios dessa régua é considerado errado. Mas, gente, no dia a dia, como considerar que alguém diz errado, está falando errado, pronunciando errado, se ela consegue se comunicar, ser atendida no que quer ou fazer o que ela quer através da linguagem? Então, assim, é complicado a gente dizer isso, porque aí vem um povo, mas então linguistas querem matar a gramática, as mudanças na língua é um terror, é um assassinato da língua. Gente, pelo amor de Deus, né? Pois é. E aí, isso é tudo baseado em ciência. Esse preconceito linguístico, ele ocorre por causa desse prestígio que se deu a certas línguas e não às outras. Uma coisa também, se a gente pensar bem aqui, a gente diz que o Brasil fala a língua portuguesa. Português do Brasil não tem, né, nada a ver com o de Portugal. Seria a melhor língua brasileira, mas ainda assim a gente não está falando das línguas indígenas, por exemplo. Então, falar sobre a língua é sempre algo que está relacionado ao mundo. Tentar falar da língua em si mesmo, por si mesmo, sem considerar toda essa história, os fatores extralinguísticos, ideológicos, políticos, de poder, é fazer vista grossa. Mas, então, voltando aqui à questão desse preconceito linguístico, um linguista muito importante aqui que nós temos, brasileiro, é o Marcos Banho. E ele tem um livro muito, assim, deveria ser o primeiro livro, ou um dos primeiros a ser recomendado no curso de letras, que é Preconceito Linguístico, que é como se faz. Tá aparecendo a capinha dele aqui agora. E é muito importante a sua leitura para começar a observar como que essa relação se deu através da linguagem. E nesse livro, além de outras questões, ele traz 8 mitos que perpetuam esse preconceito linguístico. E alguns deles por exemplo, eu não sei falar português, português é uma língua muito difícil, só se fala português em Portugal, preciso escrever ou falar igual a gramática para escrever bem e falar bem. Esses são alguns dos preconceitos que ele traz no seu livro Preconceito Linguístico. E se você parar para pensar bem, esse problema é gravíssimo, porque se a gente parar cientificamente para pensar, não existe falar certo ou falar errado em português. Todo falante, desde criança, vai tendo esse input, ouvindo da sua comunidade linguística as palavras, a forma de dizer. Então, todo falante nativo é competente na sua língua nativa, na sua língua de fala. Ele sabe como utilizar da língua e ele sabe se uma sentença é gramatical ou agramatical, ou seja, se ela atende ali a estrutura da sua língua, por assim dizer, a organização sintática ou não. Ele sabe disso. Então, dizer que um falante de português não sabe a língua portuguesa porque ele errou e não fez a concordância verbal. A gente, então, não está falando, e é aqui que causa uma grande confusão, da questão da língua. Ele sabe a língua, o falante sabe a língua que ele utiliza, mas uma questão talvez de um erro de concordância, e erro de concordância não é erro da língua, mas é um erro de ortografia, um erro gramatical, certo? Então, uma das confusões que se causa é essa. Há uma confusão de erro de português, que as pessoas falam que é um erro de português, quando na verdade é um erro de ortografia, por exemplo. Então, por exemplo, no dia a dia, o que se tem na equivalência, como se fosse tudo igual na língua falada, é português, norma padrão e a gramática normativa. Os três não são a mesma coisa. Falar de uma língua, falar língua portuguesa, não é falar de gramática portuguesa, entende? O que acontece é que quando foge a regra que foi institucionalizada por alguém foi lá e falou, não,
É assim que se escreve, é assim que conjuga os verbos, é assim que se faz a concordância entre o sujeito e o verbo, enfim. E aí, pronto, se instaurou, alguém fez essa regra, normatizou, ou seja, é uma norma, a norma culta, que é culta porque é considerado por alguém como a norma de prestígio, de elite, e aí também tem a ver com essa questão de poder, que as outras são desconsideradas. Então, talvez você me pergunta, nossa, mano, então quer dizer que vale tudo? Eu posso falar qualquer coisa, não precisa fazer concordância, posso falar os meninos vai, enfim. Mais do que dizer qualquer coisa ou de não dizer qualquer coisa, há uma questão de adequação. Adequação e aceitação. Esses dois termos são assim fundamentais para a gente começar a compreender as coisas. E aliás, quando a gente tem as aulas de texto, tipos textuais lá no ensino médio, quer dizer, no ensino fundamental, né? A gente começa a refletir, ou pelo menos deveria, sobre a situação comunicativa. Então, a forma que eu digo algo por exemplo, eu estou apresentando um trabalho lá no meu mestrado, eu preciso usar o rigor, né, os termos científicos da área, estou falando para outros estudantes ou ali para o professor avaliar. Então, eu estou num ambiente acadêmico que exige uma formalidade maior. Agora, se eu vou falar da minha mesma pesquisa, do que eu apresentei nesse trabalho, só que eu estou falando com a minha família, por que eu vou usar o termo científico que eles nem vão entender o que eu quero passar? Então, há uma questão de situação comunicativa, saber quando se utilizar das duas, né? Em que ambiente eu estou, com quem eu estou falando. Então, é preciso encontrar esse ponto de equilíbrio entre a adequabilidade, o que é adequado, e a aceitabilidade, o que é aceito em determinadas condições. Então, se você chegou até o fim desse vídeo, chegou até esse ponto e ainda acha que nós estamos defendendo que a gramática normativa deve parar de existir e que ela é um erro absurdo, ninguém deve mais aprender gramática, eu sugiro que você volte ao início do vídeo e veja tudo novamente, porque não é isso. O que a gente está falando é que ninguém deve ditar as normas em pleno conversa, alguém vai lá e corrige o outro, você está falando isso errado, é assim, é assado, não cabe. Então, o linguista ele não nega o valor de se ensinar gramática na escola e na vida. A gente aprende gramática o resto da vida, que ninguém aqui tem memória de elefante para guardar tudo. Mas o que ele nega é essa tendência de se privilegiar certo uso da língua e atribuir maior valor, seja de pureza ou de correção, a um padrão linguístico do que a outro. É isso que o linguista nega, certo? Então não é a gramática, mas sim dizer que uma língua é melhor do que a outra, que uma língua é mais culta, que é mais pura do que a outra. Essa é a diferença. Então, esse vídeo é importantíssimo, guarde ele no seu coração e divida com outras pessoas, certo? Eu espero que você divida com outras pessoas. Precisamos falar sobre preconceito linguístico, que ainda há professoras formados em língua portuguesa que cometem esse preconceito, mas aí também é toda uma questão histórica que a gente sabe que vai perpassando o nosso dizer. Mas precisamos saber disso para sair dessa zona de conforto e começar a refletir e pensar sobre o uso que fazemos da língua e linguagem no nosso dia a dia. Espero que você tenha gostado, curte, compartilhe com os amigos e vamos juntos neste vasto universo da linguagem verbal humana. Tchau!